retirar CO2. A gente vai ter CO2 tanto dissolvido no plasma sanguíneo, quanto o CO2 ligado à hemoglobina. E aí o CO2 ligado à hemoglobina a gente vai dar um nome de carboxhemoglobina, certo? E o CO2 que está dissolvido no plasma, ele está na forma de bicarbonato, de HCO3-. Beleza. Você sabe que quando a gente pensa no sistema respiratório, a gente está pensando lá, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Eu quero que você tire uma foto disso, por favor, pra gente. Aqui você está observando a zona condutora e a zona respiratória, que fazem parte, então, dos brônquios, né? Na verdade, traqueia para frente, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, e depois os bronquíolos respiratórios. E essa discussão ela é extremamente não sei se interessante, né? Mas importante para você entender algumas paradinhas. Porque fica assim, ó. Quando a gente está num processo inspiratório, o volume inspirado normalmente é de aproximadamente 6 litros de ar. O que significa esses 6 litros de ar? Não significa que você, ao inspirar, está entrando 6 litros, não. Mas significa que todo o compartimento que vai desde as fossas nasais até os nossos sacos alveolares, então todo o conjunto de espaço que está ali dentro do nosso corpo, cabe, em média, 6 litros. Tudo bem? O que vai ficar entrando e saindo, né, que é o que a gente chama agora mesmo da inspiração e da expiração, e a gente vai discutir isso agora mesmo, é aproximadamente meio litro de ar. Significa que fica ali dentro quase 5 litros e pouco de ar, 5 litros e meio de ar, na cavidade respiratória. Nessa cavidade respiratória, você vai perceber que a zona condutora, que vai desde a traqueia até os bronquíolos terminais, não existe hematose. Então, na zona condutora, não tem hematose, não tem troca de oxigênio e CO2. Onde que vai acontecer essa troca? Na zona respiratória. E a zona respiratória vai lá desde os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, até chegar nos sacos alveolares. E aí, o principal local onde acontece hematose é justamente nos sacos alveolares. Então, zona respiratória, acontece hematose, e na zona condutora não acontece hematose. Tudo bem? E a ramificação da traqueia até os sacos alveolares é na ordem de bilhão. Tá? Então vai aumentando, vai ramificando até chegar aí nos sacos alveolares. Acontecerá o seguinte, dá uma olhadinha para isso, por favor. Nessa imagem, você está vendo diferença tecidual quando a gente pensa na zona respiratória e quando a gente pensa na zona condutora. Então aqui, ó, você está visualizando os bronquíolos e a traqueia. Então, nessa região não existe hematose. Então, não tem hematose. Bronquíolos respiratórios para frente, na verdade, é só aqui do finalzinho, ó, para frente, a gente tem a hematose. Qual é a diferença de tecidos quando a gente está pensando em região que contém hematose e região que não contém hematose? Na região que contém hematose, você vai ter 3 tipos celulares importantes. 2, na verdade, muito importantes. Que é o que a gente chama de célula epitelial do tipo 1 e célula epitelial do tipo 2. Essa célula epitelial do tipo 1 e do tipo 2 também pode ser chamado de pneumócitos. Anota esse nome, por favor. Pneumócitos. É responsável pela produção de uma substância que a gente chama de substância surfactante.
É essa substância surfactante que permite a troca gasosa, ou seja, a difusão do oxigênio e do CO2. Então, toda vez que o oxigênio, que está aí nos nossos sacos alveolares via inspiração, ele chega até os alvéolos, vai sair do ar o oxigênio e chegar até os capilares. Esse processo a gente entende como difusão de gases. E essa difusão ela só acontece se tiver a substância surfactante que foi produzido pelos pneumócitos, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Agora, se você pega bronquíolos terminais, bronquíolos, traqueias e sobe, você não tem a produção dessa substância surfactante e, da mesma sorte, tem uma menor quantidade de capilares. Logo, não existe trocas gasosas nessas regiões. Outra coisa importante, quando você está trabalhando com traqueia e brônquio terminal, as nossas células, o nosso epitélio, ele é um epitélio prismático ou colunar ciliado. Então, se você olhar ali, ó, a gente tem cílios, tá? E esses cílios são projeções de membrana plasmática do epitélio. O que isso significa? Isso significa que, aliás, para que isso serve, na verdade, né? Isso serve para aumentar a pressão do ar que chega na parte respiratória. Então, esses cílios, eles se movimentam, fazendo com que o ar seja direcionado para a região alveolar. Pessoas que têm o uso contínuo de tabaco têm uma patologia chamada de doença dos cílios imóveis. Então, significa que esses cílios que você está vendo, ó, eles vão ficando imóveis e isso, ao longo do tempo, pode dificultar a chegada de ar ao nível alveolar. Tá? Claro que isso acontecerá ao longo do tempo. Além disso, existem as glândulas, e aqui você vai ter tanto glândula mucosa quanto glândula serosa, e essas glândulas serosas e mucosas vão produzir o muco, tá? Juntamente com o resquício, o resto da substância surfactante que foi produzida lá pelos pneumócitos. Esse muco, ele tem dois objetivos básicos. Primeiro, aquecer o ar junto com os capilares. Segundo, filtrar o ar. E terceiro, função bactericida. Tá bom? Então, nesse muco, mas nessa substância surfactante, você vai ter enzimas que têm também função bactericida. Tudo bem até aqui, queridos? Pode repetir. Do muco? Ele vai servir para filtrar o ar, então ele vai tirar micropartículas do ar, tipo de poeira, etc. E tem função bactericida. Pode falar. Léo, esse muco aí, quando desce, que causa enfisema pulmonar? Não obrigatoriamente. A gente vai chegar na enfisema agora mesmo. Mas esse muco, por exemplo, é o que você vai entender agora mesmo como catarro. Tá? Porque, na verdade, no primeiro momento, quando você não tem processo inflamatório ou infeccioso, então quando você não está gripado, esse muco ele não contém debris celulares. Tipo, ele não contém resto de bactérias, etc. Agora, quando você pensa no catarro, ou ele esverdeado, ou ele amarelado, ele tem restos celulares. Tá? Então muda um pouquinho. Pode falar. Eu não te escutei, perdão. Cílios. Não. A função dos cílios é auxiliar a condução do ar até a zona respiratória. E aí, a pessoa que utiliza de tabaco tem uma patologia, como é que chama? Doença dos cílios imóveis. Esses cílios, eles param, então, de até a região respiratória.
Exatamente o contrário. Primeiro conduz, depois respira. Sempre na zona condutora. Tá bem? Aí acontece o seguinte, pessoas. Lá na embriologia, você vai discutir com a professora Fernanda, eu acho, que existe fases do desenvolvimento embrionário responsável pela maturação do sistema respiratório de forma especial dos pulmões. São 4 fases. Vocês lembram das fases? Centro-granular, Isso. capicular, sacramental e alveolar. Ah lá, tá lá pra você. Tá lendo muscular ali. Cala a boca! Eu sou invejoso. E dessas 4 fases, as 2 últimas são importantes pra gente. Ela deve ter falado para você que o período do saco terminal, que vai da 26ª até o nascimento, é quando começa a produzir ou a formar os pneumócitos. Tanto os pneumócitos do tipo 1 e da 32ª semana para frente, o pneumócito do tipo 2. O que isso te indica? Se uma criança sair do nosso ventre materno antes da 26ª semana, não tem como ter trocas gasosas, porque os pneumócitos ainda não foram produzidos. E sem pneumócitos, Insuficiência sem substância surfactante e, consequentemente, a criança não consegue respirar, é natimorto. Ele nasce e morre, com raríssimas exceções. Tá? Então, é até a 26ª. Da 26ª até a 32ª semana, não, da 26ª até a 32ª semana do desenvolvimento, quando a criança nasce prematura, da 26ª à 32ª, ela precisa de ajuda mecânica para respirar. Então a criancinha vai ser entubada. Da 32ª para frente, e aí não precisa mais dessa ajuda mecânica. Ela não precisa de ser entubada. Então, no período gestacional, se a pessoa tiver algum tipo de problema para segurar a criança, a gente tem que garantir, teoricamente, que fique no mínimo até a 26ª semana. Se nascer antes, é natimorto. Não tem pneumócito tipo 1, tipo 2. Mais uma vez, se nascer da 20ª à 32ª semana, então da 26ª à 32ª, aí você precisa de utilização de auxílio mecânico. E você vai entrar com corticoides para fazer a maturação pulmonar. E da 32ª semana para frente, até a 38ª, 9ª semana, aí você não precisa mais de ajuda mecânica na maioria dos casos. Beleza? Então criancinha que tem que nascer do período do saco terminal até o período alveolar. Se nascer pseudoglandular ou canalicular, é natimorto. Nasce e falece. Tudo bem, queridos? Lembrando? O pneumócito tipo 2, alveolar. Tipo 2. E aí você está tá aumentando também o processo de vascularização, né? Que é exatamente essa imagem que você está vendo. Dá uma olhadinha lá para essa imagem. Nessa imagem você está visualizando o seguinte, ó. Aqui a gente está vendo os bronquíolos terminais, onde eu estou circulando aqui agora, ó. Que significa que dos bronquíolos terminais para frente, né? Então, aqui já está o bronquíolo respiratório, né? Mas do bronquíolo terminal para frente já é a nossa zona respiratória. O que você está visualizando? Olha para lá. Quando você pensar em alvéolo é a ausência de tecido. Então, o saco alveolar significa que não tem tecido.
Então é esse espaço que está em branco que eu estou colorindo de vermelho aí para você. Ó. Isso é alvéolo. Tá? Então percebe que não tem nenhum tecido aqui. Significa que aqui vai chegar quem? O oxigênio. Então o oxigênio via ar inspirado está chegando ao nível alveolar. E quando você pega o epitélio dos alvéolos, você vai ter basicamente 3 células, que é pneumócito do tipo 1, pneumócito do tipo 2 e capilar sanguíneo. Pneumócito do tipo 1 e do tipo 2, fazendo a produção da substância surfactante, e os capilares sanguíneos permitindo a troca gasosa. Então, sairá do nosso ar o oxigênio entrando literalmente para dentro, né, da nossa célula hemácia. Lembra que lá dentro da hemácia existe hemoglobina. Lembra que a hemoglobina tem 4 subunidades, lembra da nossa última aula? E aí você tem o estado T, de tenso, o estado R, de relaxado. A hemoglobina, teoricamente, que está chegando aqui, ó, ao nível alveolar, está no estado T ou no estado R? No T. Que lembra que o estado T, ela tem maior ou menor afinidade? Menor afinidade. E essa menor afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é compensada pela alta pressão do oxigênio que está chegando ao nível alveolar. Claro, o CO2 está saindo de dentro desses capilares. E esse CO2 ele será eliminado via expiração. E aí a gente estava discutindo a nossa ideia da hipercapnia e a hipocapnia, lembra disso? Então, quando você tem acúmulo de CO2, e aí esse acúmulo de CO2 não está aqui no alvéolo, está lá no capilar. Então a gente está pensando entre alvéolo e entre capilar. Significa que o CO2 ele não está saindo do nosso sistema respiratório. Beleza? Esse caso a gente chama de hipercapnia. E isso, claro que desregula o pH plasmático. E se você tiver agora, ao invés da hipercapnia, liberando muito CO2? Isso a gente chama de hipocapnia. Bem, e quem que está regulando isso é a nossa frequência respiratória. Então a gente tem o nosso bulbo respiratório que regula essa frequência. Tudo bem, queridos? Pode falar. Lembra da aula passada, ó. Lembra que isso aqui é a célula, onde eu estou apontando, certo? Como é que chama essa célula? Eritrócito ou hemácia. Dentro dessa célula existe quem? A hemoglobina. E a hemoglobina ela tem 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas, né? E quando ela está chegando aqui nos alvéolos pulmonares, significa que ela está com pouca quantidade de oxigênio. Então ela está no estado tenso. E esse estado tenso, ele tem baixa afinidade pelo oxigênio. E essa baixa afinidade, ela é compensada pelo aumento da pressão de oxigênio via inspiração. Então, quando você inspira, você aumenta essa quantidade de oxigênio. Aí o oxigênio ele vai dividir literalmente. É uma difusão. Até entrar dentro das nossas células. E aí você está saindo do estado T e está indo para o estado R. O R tem alta afinidade. Lembra disso, queridos? Relaxado. E esse estado R de relaxado, que tem alta afinidade, vai precisar de alguns fatores para diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio a nível tecidual. Ou seja, o pH altera isso, o 2,3-BPG e a temperatura. São os 3 fatores que diminuem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio ao nível tecidual. Show? Show! Agora a gente lembra um pouquinho da parte histológica que você está vendo com a professora Fernandita. O que é interessante você observar aqui, ó? Histologicamente pensando, você está visualizando aqui
um corte de pulmão corado com hematoxilina e eosina. E você tem que observar aqui duas coisas que são importantes que você não pode esquecer. Então, ó, esse aqui é o epitélio, ó. Oi, epitélio. Isso, para mim, não é importante nesse momento. Depois do epitélio, eu não sei se você consegue visualizar, mas um tecido muscular aqui, ó. Então, infelizmente tudo é vermelho, mas deixa eu ir ali para te mostrar mais bonitinho. Isso aqui, ó. Agora vai. Isso, ó, é tecido muscular. Esse tecido muscular, ele é chamado de músculo de Heisensen, com S. Conhece em tudo quanto é lugar que você falar dessa palavra. Músculo de Heisensen. Músculo de Heisensen. É o cara que descobriu isso pela primeira vez. Também pode ser chamado de músculo liso bronquiolar. Tá? Músculo liso bronquiolar. Quando você tem um processo de bronquioconstricção ou bronquiodilatação, é esse músculo, que é o músculo de Heisensen, que vai receber as inervações simpáticas e parasimpáticas para você ter bronquioconstricção ou bronquiodilatação. Então, é esse número 7, então é essa luz que está aqui no número 7, que vai diminuir, claro, bronquioconstricção, porque você está contraindo esses músculos, chamado então de músculo alveolar, mentira, bronquiolar, músculo liso bronquiolar, ou músculo de Heisensen. E quando você está dilatando essa musculatura, você está ampliando aí a sua luz bronquiolar. Tudo bem? Isso serve para traqueia e serve para brônquios. Beleza, pessoas? Visualizou isso? Tá. Se a gente olhasse agora um pouquinho mais de perto essa brincadeira, vou ter que colocar ali de novo, porque senão você não vai enxergar. Tem que apagar as luzes. Pode deixar desligado assim? Você não vai dormir, não? Caralho, me dá um sono danado isso. Então, ó, o nosso número 1, que é o nosso epitélio, ele é um epitélio pseudoestratificado, tá? Cilíndrico. Tecido conjuntivo. E aqui o nosso terceiro, que é o nosso músculo liso bronquiolar. E aqui, gente, ó, isso que você está vendo, ó, é cartilagem, tá? Isso é cartilagem, são os nossos discos cartilaginosos. Quanto mais disco cartilaginoso tiver, significa que você está mais na zona de transporte de gases. Quanto menos cartilagem você tiver, significa que você está mais perto da zona respiratória. Tudo bem? Então, quando você chegar na zona respiratória, é nisso que você está visualizando. Então, isso é um corte histológico de pulmão. E aqui a gente já tem duas características muito importantes. Olha para essa que eu estou chamando de letra A. E olha o que eu estou chamando de letra B. Condutora. Quanto menos cartilagem, zona respiratória. Então, quando você chegar nos bronquíolos respiratórios, não existe mais cartilagem. Então, os discos cartilaginosos, que você passa a mão aqui, você vê lá da sua traqueia, para nos bronquíolos terminais. Bronquíolos respiratórios para frente, não tem mais. Não tem outra coisa a não ser alvéolos. Então, não existe nem músculo. Tá? Tipo, se você olhar para cá, ó, isso aqui que tá, isso que eu estou circulando, ó, isso que eu estou circulando é pneumócitos do tipo 1 do tipo 2, mais vasos sanguíneos, mais capilares. Não tem tecidos? Não tem outra coisa, só isso. Isso aí é alvéolo. É alvéolo. O alvéolo é o espaço que está nessas setas, ó. Esse é o alvéolo, é o espaço vazio, é o espaço onde não tem tecido, tá? Beleza? Então, por exemplo, o seu pulmão, ele tem músculo? Não tem. Quando você vai lá, pulmão você está vendo aí, isso é pulmão.
Tá? Isso é corte histológico de pulmão. Ah, mas se você pegar bronquíolos, brônquios, traqueia, subindo, aí tem músculo, que é o músculo liso de Haysensen, ou músculo liso bronquiolar, né? Ou músculo liso traqueal. Então, é esses músculos que vão contrair e relaxar para você ter uma broncodilatação ou uma bronquioconstricção. Então, perceba que, embora a nossa bronquíolos, traqueia, etc., seja feito principalmente por cartilagem, que a gente tem os discos cartilaginosos, você deve ter visto isso lá na anatomia, cartilagem não contrai. Então, é um músculo que vai fazer esse processo. Compara para mim agora, por favor, isso que a gente está chamando de normal. Então, ó, a diferença aqui é só o aumento, tá? Então, aqui no que eu estou chamando de A é de 100 vezes, e no que eu estou chamando de B é de 200 vezes. Então, isso tudo é normal, e aqui tem a enfisema pulmonar. Qual é a diferença dos dois? Tem menos capilares, menos pneumócitos. Tem muito menos pneumócito do tipo 1 do tipo 2. Então, pessoas que têm enfisema pulmonar têm exatamente essa característica, que é destruição do parênquima alveolar. E quando você pensa no parênquima alveolar, você está pensando no tecido alveolar, que é, mais uma vez, pneumócito do tipo 1, do tipo 2 e os vasos sanguíneos. Se você tem destruição desse parênquima alveolar, significa que você melhora ou piora trocas gasosas? Piora, claro. Então, o que no primeiro momento a gente imagina? Nossa, Léo, mas parece que aqui no enfisema, ó, você tem mais espaço onde cabe ar. Isso é verdade? Claro que é. Tipo, os alvéolos são maiores. Mas eles só são maiores porque morreu tecido. Então, na verdade, a gente precisa de alvéolos menores para que você tenha maior superfície de troca. Quanto menos alvéolos, menos a superfície de troca que você tem. Então, é importante que você tenha muitos buraquinhos, para que em cada buraquinho desse, que a gente chama de saco alveolar, exista a possibilidade de acontecer a hematose. Tudo bem até aqui? Fácil demais? Então, no caso, quem tem enfisema vai ter esse surfactante muito reduzido. Né? Muito reduzido. E como isso pode ser prejudicial? Ué, se você não tem surfactante, você não tem hematose. E quem tem enfisema, independente do nível, ela tem que ficar no oxigênio? Não, aliás, nem fica. Só se ela gripar ou fazer alguma coisa desse Por isso que no paciente com enfisema a gente tem uma caixa torácica mais... Aí não vai visitar, você vai chegar lá. Tem que ter uma lógica. Olha se você entendeu até aqui. Foi bem? Foi bem? Agora o que a gente visualiza? Então, ó, na histologia eu não vou ficar muito preocupado com ela, porque você vai visualizar isso lá com a professora Fernanda, se já tiver, se já não estiver visualizando, né? Essa semana. Deve ser agora, é. E aí, olha só, queridos. Lá na anatomia, agora eu não sei quem que é seu professor de anatomia, o professor Hugo, e aí ele vai mostrar para vocês, então, os principais músculos da nossa caixa torácica, que serão responsáveis pelo processo de inspiração e pelo processo de expiração. Então, como eu acabei de dizer para você, o nosso pulmão, que está ali, ó, nas radiografias, esse nosso pulmão, ele não tem musculatura, né? Ele só tem lá pneumócito 1, tipo 2 e alvéolos e capilares. Então, de onde vem a musculatura para que você tenha os processos de aumento de complacência e diminuição de complacência? Que é do nosso tórax. O nosso tórax com o diafragma vai fazer todo esse processo. Então, todos esses músculos, trapézio, escaleno, intercostais, externos, internos, toda essa capeta de músculo, mais o diafragma, eles serão responsáveis para fazer o processo de inspiração e expiração. Quando esses músculos, de forma geral, contraem, significa, quando você contrai, você aumenta a sua caixa torácica, diminui
pressão, e aí o ar, ele entra. Então é a diminuição da pressão interna, graças ao aumento do volume da caixa torácica, que foi promovido pela contração da musculatura, e aí tanto de músculo você conhece, é que vai fazer o processo de inspiração. Claro que o processo de expiração é exatamente o contrário. Quando você então relaxa todas essas musculaturas, significa que o volume interno, em vez de aumentar, ele diminui consequentemente a pressão, aliás, aumenta consequentemente a pressão, e aí o ar, ele sai dos nossos alvéolos. Então, se você perceber aí, ó, né, na figura B e na figura C, você está visualizando exatamente esse processo que a gente chama de complacência, e algumas pessoas nos diz, também chama de elasticidade pulmonar, certo? Que é a capacidade então dele alterar o seu tamanho de acordo com a pressão interna, certo? Ou seja, de acordo com o processo de contração e de relaxamento da nossa musculatura intercostal externa, intercostal interna, e todos esses intercostais do mundo que você conhece, reta abdominal, sei lá o que, e diafragma. Belezinha? Então, se você olhar para essas duas figuras, que é a letra B e para a letra C, claro que você consegue correlacionar com o processo de inspiração e com o processo de expiração. Então, a inspiração e a expiração, mais uma vez, não depende do pulmão. Depende da contração e do relaxamento das musculaturas torácicas. Show de bola? Fácil demais. E aí a gente tem alguns gráficos para avaliar e um extremamente importante, que é o que a gente vai fazer em sequência. Mas o que esse gráfico está te mostrando? Exatamente esse processo de pressão e volume dos nossos pulmões. Então, olha, no processo de inspiração, ou seja, para que o ar entre, o que tem que acontecer com a pressão alveolar? Diminuir. A recíproca é verdadeira. Quando você está pensando no processo de expiração, a pressão que estava lá embaixo, ela sobe. E aí, isso está relacionado com o volume da nossa respiração. Então, quando você está num processo inspiratório, então você está diminuindo a pressão, você está aumentando o volume, ou seja, o ar está entrando. E quando você está no processo de expiração, significa que você está aumentando a pressão, o ar está saindo, claro, não tem muita dificuldade nisso. Agora, esse gráfico você tem que tirar uma foto dele para a gente. E esse gráfico, literalmente, você terá que decorá-lo. Isso é decorado realmente, não tem o que fazer. Isso independente de qual é a sua área de formação, no sentido de o que eu quero ser quando crescer. Porque nem assim mesmo. Tirando algumas pessoas que não conseguem essa maravilhosa característica de ficar grandão. Isso aqui, esse gráfico, ele vai ser utilizado sempre que você estiver trabalhando com pessoas que vai ter asma, bronquite, enfisema, etc. Você tem que olhar para esse gráfico e pensar nesse gráfico, tá? O que esse gráfico te mostra? Ele te mostra os volumes e as capacidades pulmonares. E serão 4 volumes e 4 capacidades, tá? O que significa isso? Dá uma olhadinha para cá para você entender isso, ó. Quando a gente está pensando em volume, a gente está pensando em toda a quantidade de ar que está entrando e saindo do nosso pulmão, de forma voluntária ou involuntária. Né? Vou até melhorar, de forma involuntária mais voluntária. Como assim de forma involuntária e voluntária? Teoricamente você não pensa para ficar inspirando e expirando. Contudo, o processo inspiratório e expiratório sofre influência do nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, tá bom? Do nosso sistema nervoso autônomo. Então você consegue, se você quiser, prender a sua respiração.
Claro que isso é por um período determinado. E da mesma sorte você consegue, então, fazer com que entre mais ar no seu pulmão ou que você tire mais ar do seu pulmão de forma voluntária. Mas o que a gente vai pensar? Dá uma olhadinha para cá, por favor. A gente vai começar com esse, ó, que é o volume de ar corrente. Esse volume de ar corrente é a nossa capacidade inspiratória e expiratória. Então, quando você está inspirando e expirando, inspirando, expirando. Então, toda vez que você está inspirando, o gráfico está subindo. E toda vez que você está expirando, o gráfico está descendo. Esse volume, a gente chama ele de volume de ar corrente. E ele tem aproximadamente meio litro. Então, toda vez que você está inspirando, aproximadamente meio litro de ar está entrando aí nos seus alvéolos pulmonares e meio litro está saindo na expiração. Mas, quando você pensa, vou literalmente, de forma forçada, conseguir encher o máximo a minha via respiratória como um todo de ar, a gente vai ter isso, ó, o nosso volume de reserva inspiratório. Então você faz isso quando, de forma forçada, você consegue colocar o máximo de ar dentro das suas vias respiratórias. Faz isso agora, vai. Fica respirando aí de forma normal e aí você está pensando no volume de ar corrente. E aí você vai colocar o máximo de ar que você conseguir inspirar. Dolaci já, faz isso, vai. Coloca aí o máximo de forma forçada. Você acaba de atingir o seu volume de reserva inspiratório, que chega aproximadamente a 6 litros. Então, quando você acaba de encher aí todas as suas vias respiratórias com o ar, de forma forçada, você chegou aproximadamente a 6 litros. Quando a pessoa tem asma, a respiração dela é mais curta, não é? A gente vai chegar na asma daqui um bocadinho. Mas tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Respiração ser mais curta. Tem. A gente vai visualizar isso agora mesmo. Aguenta aí, aguenta aí. O normal é 5 litros. Meio litro. Não, calma que a gente vai dar os valores tudo bonitinho para vocês. Pensa assim, a gente só está pensando no total. Então, se você pegar qual é o total de ar ou volume máximo de ar que uma pessoa consegue inspirar? Claro que isso é uma média, gente, né? 6 litros. Isso significa, de forma forçada, eu vou inspirar o máximo que eu conseguir. Beleza? Se não tiver de forma forçada, você tem entre 4,5 litros a 5 litros de ar, né? Entre 4 e 5 litros de ar dentro dos seus alvéolos pulmonares. E aí, de forma forçada, você consegue colocar mais 1 litro, 1,5 litros de ar. Beleza? Bonitinho? Agora, vamos fazer o contrário, ó. Eu voltei para os meus 4 litros, 4,5 litros, que é meu volume de ar corrente. E agora eu vou expirar de forma forçada. Então, em vez de você inspirar, você expira. Essa expiração, ela nunca chega a zero. Ela vai chegar num volume que a gente vai chamar de volume residual. E esse volume residual é de aproximadamente 1,5 litro. Aproximadamente. Tá? 1,5 litro. Então, obrigatoriamente, a não ser que você afogue, tá? Você terá 1,5 litro de ar, mesmo você expirando de forma forçada o máximo que você conseguir. Então, a gente vai ter 4 volumes. Primeiro, volume residual, que é o volume que sobra no seu pulmão se você estiver expirando o máximo que você conseguir. Depois, volume de reserva expiratório. O volume de reserva expiratório é o seu volume que você tem quando você está expirando de forma forçada.
Depois, volume de ar corrente, que é a sua inspiração e expiração normal. E o volume de reserva inspiratório, quando você está inspirando de forma intencional, de forma consciente. Tipo, quero encher o ar, né? Encher de ar com meus pulmões. É o que sobra. Literalmente. Expire aí o máximo que você conseguir. Faz isso. A média. 1 litro, 1 litro e meio. O VR é o que sobe, o GR É o que, antes de sobrar, quando você está expirando de forma forçada. É. Aí vai chegar um momento que você vai parar e vai sobrar ainda. Ah, qual que é o que vocês então? O VR É exatamente o que você falou. Não, mas quanto? De 4,5 a 1,5. Então vai ter uns 2 litros que você vai liberar. 2 litros, 2 litros e meio de ar de forma forçada. Então você tem 4 volumes. Você vai perceber que essa ideia de volume ele vai ser importante para a gente avaliar patologias. Tá? Agora, quando a gente pega as capacidades, nós vamos ter aqui 4 capacidades e 2 delas extremamente importantes das 4. Você tem que lembrar de 2. Primeira é essa aqui, ó, que é a sua capacidade vital. O que significa capacidade vital? É a soma do volume de reserva inspiratório mais o volume de ar corrente e volume de reserva expiratório. Então não aguenta aí, galera. Me ajuda. Então pensa assim, ó. Inspirei o máximo que eu consegui. Você chegou no volume de reserva inspiratório, o máximo. E aí você vai expirar o máximo que você conseguir. Aí você vai chegar no seu volume residual. Esse intervalo a gente chama de capacidade vital. Então é do volume de reserva até o volume expiratório? Até o volume residual. Então residual. Ah, tá. Tudo isso. Não. A soma deles. E aí o que você vai perceber? Soma isso tudo, gente. Ah, tá. Somou os 3, você tem a capacidade vital. Qual vai ser a importância disso? Ó, em uma pessoa que não tem patologia, então uma pessoa que a gente vai chamar de normal, em uma pessoa que a gente está chamando de normal, o teste vai ser, você vai inspirar o máximo que você conseguir, e essa inspiração significa que você chegou no seu volume de reserva inspiratório. Você vai perceber que esse máximo também tem outro nome, que a gente chama de capacidade pulmonar total. Então, a capacidade pulmonar total, ele tem um teto. Esse teto se confunde com o volume de reserva inspiratória. Certo? Então, quando você atingir o seu volume de reserva inspiratório total, significa que você está na sua capacidade pulmonar total. Em outras palavras, você está na sua capacidade inspiratória. É a mesma coisa, você está falando a mesma coisa. Aí você vai expirar de forma forçada até você não conseguir mais. Significa que você chegou aonde? No seu volume residual. Pessoas normais, no primeiro segundo, você libera 80% do ar. Entendeu? Tipo, quantos segundos você fica expirando? Normalmente, se você estiver fazendo de forma forçada, tá? Normalmente é entre 1 até 6 segundos. De forma forçada. O máximo que você conseguir. Eu não estou pensando em coisas lentas, não. Tipo, vou ficar expirando lentamente. Não é isso, não. É você encher o ar, aliás, o pulmão, né? Com ar. E aí você vai expirar o máximo que você conseguir de forma forçada. No primeiro segundo, sai 80% do ar. Isso é uma pessoa normal.
Se você liberar 70, 60, 50% do ar no primeiro segundo, você tem o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva. A doença pulmonar obstrutiva, o problema dela não é inspiratório, é um problema expiratório, tá? Não é o problema de entrar o ar no pulmão, é o problema de retirar o ar do pulmão. Bem, e aí é justamente essa capacidade vital que a gente vai avaliar. Beleza? Agora, além da capacidade vital, você tem a sua capacidade inspiratória, que é o final, né, do seu volume de ar corrente até a sua capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total é a soma de tudo, ou seja, é a soma do volume de reserva inspiratória, volume de ar corrente, volume de reserva expiratória e volume residual, tipo, somei tudo. É a sua capacidade pulmonar total. Beleza? E a sua capacidade residual funcional? Capacidade residual funcional é quando você está expirando de forma forçada e aí, teoricamente, você chega no seu volume de reserva expiratório máximo e aí teria o volume residual. Quando você soma os dois, então, tudo que você está expirando significa a sua capacidade residual funcional. Tem gente que chama de capacidade expiratória. Não é problema. Não, mas não é como o Covid estava pior, que tá com 60% do bom comprometido. É isso que eu faço para saber quantos por cento está. Na verdade, você vai estar fazendo exame de raio-x e aí os seus alvéolos pulmonares vai estar tudo tipo obstruído. Você coloca muco em tudo quanto é lugar aqui, ó. E aí você tem 60% do seu pulmão com muco ou destruído, literalmente. Esse valor de 60% É pulmonar, não é da capacidade não. Mas relaciona-se com a capacidade. Mas é o valor certo ou é o valor estimado? Não, é o valor certo. É o amor que faz? É um teste chamado de espirometria. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Fale uma pergunta para mim. Quem tem essa doença pulmonar obstrutiva, então, afeta a capacidade vital? A capacidade vital. Então é justamente a capacidade vital que a gente vai avaliar para pessoas que têm doenças pulmonares obstrutivas. Olha esse maravilhoso vídeo. Espero que saia som, vamos ver se vai sair som. Então a capacidade respiratória ela é a diferença da total com a respiração. Como é que é, volta? Capacidade? A capacidade respiratória é a diferença da pulmonar total pela Respiratória. É? Pode ser. Deixa eu só tentar aqui ver se vai sair som nas caixinhas. Preciso de som. Léo, a pessoa com DCO, ela tem menos hematose, não? Menos? Hematose? Menos hematose. Porque sai menos ar, tá ficando mais CO2 lá e tem menos troca, seria isso? Menos o quê? Não entendi a frase. E aí tá saindo menos ar, com isso tá ficando mais CO2 e